A paz, povo de Deus. Hoje eu aqui de novo, de volta, para dar continuidade da leitura. Capítulo 34. Mas antes de eu ler, quero que vocês recebam a paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês, nesta madrugada. E todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, continuem assistindo todos os vídeos que eu estou postando, porque eu quero que vocês tenham o conhecimento da verdade, a verdadeira verdade, o verdadeiro evangelho que a Bíblia nos ensina. E vou provar para vocês que Jesus ele é o Messias. Fiquem assistindo até o final, até todos os livros serem lidos. Porém, não vou conseguir ler todos os livros hoje, mas vou lendo todas as madrugadas, postando para que vocês venham entender que não é como muitos estão gravando os vídeos e postando, dizendo que não é para adorar Deus em templos construídos por mãos de seres humanos. Nem eles mesmos sabem entender o que quer dizer a palavra. Os templos construídos por mãos humanas não é uma casa. Não é uma casa. É as estátuas de barro, aonde Deus não habita. Mas Deus habita no templo que é eu e você, que já o aceitou como o único Salvador pessoal das nossas vidas. E aonde você e eu estiver, Deus está com você e comigo. Por exemplo, agora mesmo, eu só estou aqui gravando os vídeos e postando para vocês, é pela vontade de Deus que eu estou aqui. E Ele está comigo. Será que Deus está lá do lado de fora? Não, a presença dEle está aqui comigo, como vocês. Aonde vocês estiverem, dentro de casa, debaixo de uma árvore, em qualquer lugar que vocês estiverem, adorando a Deus em pensamentos, Deus está do seu lado. Deus está contigo. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra eu reconstruirei a minha igreja. E ainda disse mais: Pedro, quando você estiver ligado, tudo que você ligares será ligado no céu. E o que você se desligar será desligado no céu. Aonde você estiver, Deus está com você. Seja em qualquer lugar que você estiver, Deus está com você. E que muitos estão fazendo querendo derrubar as igrejas que são tão construídas para o povo de Deus se dedicarem e irem adorar a Deus nesses lugares reservados, uns lugares onde eles estão aconchegados. Entenderam? Vocês estou falando não com vocês que estão assistindo, com os que gravam os vídeos que dizem que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Repito mais uma vez, se vocês ficarem assistindo todos os meus vídeos que eu estou lendo e postando, gravando,
para que vocês venham entender e compreender melhor, vocês vão saberem que Deus habita aonde vocês estiverem. Não importa o lugar. Os que estão dizendo que os templos, que as igrejas, Deus não habita, eles estão errados. Precisam mais ler a Bíblia e compreender a Bíblia. E pedir a Deus o discernimento do conhecimento da palavra dele. Porque quem não tem, se pedir, Deus dá. Quem não tem, quem pedir, Deus dá. Melhor dizer, aquele que não tem conhecimento, entendimento, se pedir a Deus, Deus dá. Vamos lá agora. Vamos ler juntos. Fiquem até o final. Filhinhos de Deus, filhinhas de Deus também. Capítulo 34 de Gênesis. Porém, não tem versículo 1, mas a mensagem começa do capítulo 34. Só tem versículo 32, só tem versículo 2 ao diante. Diná é desonrada. Certa vez Diná, a filha de Jacó e de Lia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Versículo 2. Armon, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ela. Ele forçou Diná a ter relações sexuais com ele. Ela não queria, mas ele a forçou, agarrou ela à força, a pulso, e fez o que bem queria com ela, sem ela querer. Versículo 3. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Ninguém faz uma mulher amar ele de uma hora para outra, como Siquém quis fazer com ela. Melhor dizer, fez com ela, mas ela não o amava. Versículo 4. Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. Versículo 5. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como os seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada, até que eles, seus filhos, voltassem para casa. Aí ele iria contar tudinho a eles. Versículo 6. Enquanto isso, Armon, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Versículo 7. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Uma coisa dessa com mulher nenhuma, com uma moça, melhor dizer, uma coisa dessa que Siquém fez, não faz, ninguém faz com uma moça. Um homem que tem mente, que tem cabeça, ele não faz isso com uma moça. Estrupar uma moça, forçar ela. Versículo 8. Mas Armon lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês a deixem que ela se case com ele. Versículo 9. Fiquemos parente, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês se casarão com as nossas filhas. Versículo 10. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui mesmo. Versículo 11. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná:
façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Versículo 12. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como se ele já tinha desonrado ela? Como que ele queria pagar o preço de uma virgem se já tinha feito o mal a ela? Arrancado à força, sem ela querer. Versículo 13. Como se quem havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Armon. Verso 14. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Versículo 15. Só podemos aceitar com esta condição que você fique como nós, que quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados, como nós somos circuncidados. Vocês também serão circuncidados, aí você se casará com a nossa irmã, e ela se casará com você. Verso 16. Aí sim vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. Verso 17. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Versículo 18. Armon e o seu filho Siquém concordaram com a condição que os filhos de Jacó fizeram. Verso 19. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado demais pela filha de Jacó, Diná. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai, mas fez uma coisa tão má como essa. Versículo 20. Depois Armon e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade, verso 21, essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão se casar com as nossas filhas também. Verso 22. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente, se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. Verso 23. E será que não ficaremos com tudo o gado deles e com todo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Verso 24. Todos os homens maiores de idade concordaram com Armon e com o seu filho Siquém, e foram circuncidados. Versículo 15. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná,
pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. Verso 26. E Armor e Siquém também foram mortos em seguida. Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram, foram embora. Versículo 27. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que haviam na cidade para se vingar da desonra da sua irmã Diná. Verso 28. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Verso 29. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Verso 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me impuseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim, meus filhos. E eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Situação da família de Jacó por causa de Diná, a filha de Jacó, irmã dos filhos de Jacó. Que situação! Por causa dela, os filhos fizeram justiça com as suas próprias mãos. Versículo 35. A bênção em Betel. Não tem versículo 1, começa do capítulo 35, só tem do versículo 2 em diante. Deus disse a Jacó: apronte-se e vá para Betel, e fiquem morando lá em Betel. Construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Como agora você está fugindo? Como agora você vai fugindo? Agora você, quando chegar em Betel, construa um altar lá e me adore, porque eu vou dar livramento a você e seus filhos. Me obedeça, faça o que eu te mando. Fazer que tudo dará certo na sua vida, na vida de todos vocês. Melhor falar assim. Versículo 2. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas. São as imagens aonde Deus não habita. São as imagens feitas por mãos humanas que Deus não habita. Esses são os templos que Deus não habita e Deus abomina. Deus quer habitar juntinho de você, juntinho de mim. Versículo 3. Por isso, perdão, eu leio já o versículo 3. É por isso que eu estou lendo para que vocês venham entender e compreender melhor que onde se diz que Deus não habita em templos feitos, construídos por mãos
humanas é as estátuas, as imagens de esculturas que Deus não habita. Que esses que estão gravando vídeos fazendo isso, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, eles estão fazendo isso para que as igrejas sejam todas derrubadas. Mas não vão ser derrubadas, porque enquanto ainda estiver os filhos obedientes, que obedecem ao Pai e que compreendem o que está escrito na Bíblia, nunca vocês irão conseguir destruir as igrejas. Nunca isso vai acontecer. Versículo 3, perdão. Não estou falando com vocês não, estou falando com os que estão gravando vídeos e dizendo que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Os templos que está se falando são as estátuas, aqui, agora, que eu estou mostrando para vocês entenderem e compreenderem melhor. Vou ler de novo para que vocês venham entender. Versículo 2. Vou ler de novo, vou repetir para que vocês entendam. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Entenderam agora? Porque tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, mas Deus tem mão, Deus tem ouvido, Deus tem olhos, Deus tem pés, como nós. Versículo 3. Aprontem-se que nós vamos para Betel, porque Deus mandou nós ir para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Entendeu agora? Compreenderam agora? Aonde você estiver, Deus está com você. Não vá na cabeça desses que estão gravando vídeo dizendo que Deus não habita. Não andem. Tá vendo? Aonde você estiver, na sua casa, debaixo de uma árvore, dentro do rio, entendeu? Aonde você estiver, Deus está com você, se você for fiel e obediente a Ele. Versículo 4. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Se purificaram. Se purificar não é tomar um banho, não. Não é isso. Se purificar é tirar tudo que não presta. E jogar fora tudo, para que Deus habite com você, aonde você estiver. Obedeçam. Façam como Jacó, que foi obediente até o fim. E temente a Deus, as coisas de Deus. Versículo 5. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Versículo 6. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, e que fica na terra de Canaã. Versículo 7. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Versículo 8. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca.
Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. Versículo 9. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Versículo 10. Dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. Jacó já não era Jacó mais, agora todos chamavam ele de Israel. Versículo 11. E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes, uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. Versículo 12. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Versículo 13. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Versículo 14. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. E ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima da pedra. Versículo 15. E pôs naquele lugar o nome de Betel, porque lá Deus apareceu para ele, porque ele foi fiel com Deus. Foi fiel com Deus. A morte de Raquel, versículo 16. Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estava chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Versículo 17. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenham medo, minha filha, não tenha medo. Você vai ter outro filho, homem, um varão vai nascer, minha filha. Não tenha medo, você vai viver. Porém, ela não sabia que ela estava sentindo muitas dores. Só ela quem estava sentindo. Só quem sente é quem está passando por aquele problema. Versículo 18. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Ben-Noni. Mas o pai Israel pôs nele o nome de Benjamim. Versículo 19. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém, aonde o rei Davi nasceu. E aonde Jesus, o Messias, nasceu. Aonde o Messias nasceu. Versículo 20. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Versículo 21. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó. Você encontra lá também em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vocês encontram lá também. Versículo 22. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Versículo 23. Os que teve com Leia
foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, 24, versículo 24. Com Raquel, ele teve José e Benjamim, versículo 25. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali, versículo 26. Com Zilpa, a escrava de Lia, ele teve Gade e Azé. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaac. A morte de Isaac. Versículo 27. Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Mari, a cidade que também se chama Arba, e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Versículo 28. Aos 180 anos de idade. Versículo 29. Quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Vou ler o capítulo agora 36. Os descendentes de Esaú, você também encontra lá no livro lá de Primeiras Crônicas, capítulo 1, versículo 34 e versículo 37. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Versículo 2. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Ana, e neta de Zibeão, o Eveu. Vocês encontram lá no Salmo 101. Podem ler que vocês encontram lá no Salmo 101. Versículo 3. Esaú casou também com Basimate, filha de Ismael, a irmã de Nebaiote. Vocês encontram também no Salmo 102. Versículo 4. Ada foi mãe de Elifaz. Basimate foi mãe de Reuel. Versículo 5. E Olíbama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Verso 6. Depois Esaú foi para o outro lugar, com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e todas a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Versículo 7. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Versículo 8. Portanto, Esaú tinha chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir.
versículo 9. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Versículo 10 e 13. Porque o que está escrito no 11 e no 12 está no 10 e o 13. O resumo do 11 e o 12 está no versículo 10 e no versículo 13. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Tema, Omar, Zé, For, Gaetan e Kenaz, com a sua concubina Tina. Elifaz teve Amaleque, Basemate, outra mulher de Esaú. Teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naaté, Zerá, Samar e Misa. Versículo 14. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Ana e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Versículo 15. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefó, Kenaz. Versículo 16, Corá, Gaetan e Amaleque. Estes foram os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Verso 17. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naaté, Zerá, Samar e Misa. Estes foram os descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. Versículo 18. De Esaú com sua outra mulher, chamada Olibama, filha de Ana, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Verso 19. E todas essas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir, vocês encontram lá no livro de 1 Crônicas, vocês encontram lá em 1 Crônicas, capítulo 1, no versículo 38 e 44. Versículo 20 e 21. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Ana, Dizon, Ezé e Dissan, todos eles filhos de Seir, o Orreu. Versículo 22. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Ormã. Lotã tinha uma irmã chamada Tiná. Versículo 23. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alva, Manaate, Elba, Sifo e Onã. Versículo 24. Zibeão foi o pai de 2 filhos, Aias e Ana. Esté foi o Ana que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Versículo 25 e 26. Ana foi o pai
de Disson, que foi o pai dos grupos de famílias de Endan, Esban e Tran e Querá. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Verso 27. Esse foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zava e Acá. Versículo 28. Dissan foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. Verso 29 e 30. São estas, portanto, as tribos dos Orreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Ana, Disson, Ezer e Dissan, os reis de Edom. Versículo 31 e 39. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Bela, filho de Beor, da cidade de Naba. Jobabe, filho de Zerá, de Busra, Uzã, da região de Temã, Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Salã, da cidade de Mesreca. Saul de Rebote, do rio Eufrates, Baal-Aná, filho de Aquibó. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filha de Matride e neta de Misaabe. Versículo 40 e 41, 42 e 43. Não tem 41 nem 42, mas o que está escrito no 43 se refere ao versículo 41 e o 42. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tiná, Alva, Jetete e Olibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Aleluia. Agora eu vou ler o capítulo 37. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos. Os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Verso 3. Jacó já era velho demais quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de manga comprida. Versículo 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham
ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele. Versículo 6. Porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Versículo 7. Sonhei que nós todos estávamos reunidos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8. Versículo 8. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Verso 9. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Versículo 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho, meu filho, que você teve? Por acaso, meu filho, sua mãe e eu, os seus irmãos e eu, vamos nos ajoelhar diante de você, meu filho, e encostar o rosto no chão? Versículo 11. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Versículo 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Versículo 13. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Estou pronto, meu pai, para obedecer o Senhor. Para onde o Senhor mandar eu ir, eu irei, pai. Eu prefiro lhe obedecer, fazer o que o Senhor quer. Versículo 14. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, versículo 15, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Versículo 16. Estou procurando os meus irmãos, José falou. Respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe aonde foram? Versículo 17. O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Versículo 18. Eles viram José de longe e, antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Versículo 19. Eles disseram: lá vem o sonhador. Versículo 20. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou, o matou. E dá no mesmo. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Versículo 21. Quando
Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Versículo 22. Não derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Versículo 23. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de manga comprida que ele estava vestido. Versículo 24. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. Versículo 25. E sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados. Os camelos dos ismaelitas estavam carregados de perfumes e de especiarias. Versículo 26. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matamos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Versículo 27. Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Versículo 28. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Versículo 29. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Versículo 30. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que é que eu vou fazer? Onde foi que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram? Onde colocaram? Tiraram ele de lá e colocaram ele na onde? Falem para mim. Versículo 31. Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Versículo 32. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Versículo 33. Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Verso 34. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto, e durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Versículo 35. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho. Aleluia. E Jacó ficou de luto pelo seu filho a vida inteira, até quando ele morresse. Ele falou que iria ficar de luto até quando ele morresse, para ir se encontrar com José, seu filho, no mundo dos mortos. Isso quer dizer que depois da morte ainda tem vida. Ainda nós nos veremos com os nossos antepassados. Ainda nos veremos. Nós nos vemos um ou outro.
A Bíblia é bem clara, claramente, para que você venha entender, que você venha compreender. Versículo 36. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Aleluia. Agora, eu peço a vocês que amanhã continuem assistindo até o fim, porque amanhã vou ler o capítulo 38. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, meus seguidores do canal do YouTube. Amém. Mais uma vez.